Piece, ele não é sobre só a porrada, né? Ele é sobre, tipo, a história, as ambientações. Cada ilha é um universo diferente. Porque, basicamente, só para explicar para as pessoas, o mundo de One Piece, ele é um mundo que, enquanto eu acho que no nosso planeta Terra é 70% água, no mundo de One Piece, vamos dizer que é 95% água. E o resto é terra. E existe, na verdade, um grande continente só, que vamos dizer que é uma grande muralha que divide o mundo, que é a Red Line, né? Vamos dizer assim. E o resto é basicamente oceanos. O mundo não tem um continente grande. Ele tem essa muralha que divide os oceanos, e o mundo é dividido em ilhas. Então a única forma de você se deslocar em os locais do mundo em embarcações. Por isso há muita pirataria, porque tipo, há muita embarcação, as pessoas só usam embarcação. É, E cada ilha tem um clima, uma coisa, ela se desenvolveu por conta própria do universo, então tem muitas raças, tem muito tudo, assim. O One Piece ele é muito rico em coisa. Então quando ele vai para uma ilha, uma ilha, por exemplo, é uma ilha de inverno eterno. Então toda a sociedade se desenvolveu para sobreviver unicamente no inverno. Tem uma ilha que é eternamente verão, sabe? Tem outra ilha que é pré-histórica, onde os dinossauros nunca foram extintos. A Então, variedade de personagem ali, de raças, vamos dizer assim, talvez, é impressionante mesmo. E uma das coisas que mais me impressionou, agora falando efetivamente da série, foi que assim, os efeitos especiais não são nada espetaculares, fantásticos de outro mundo assim. Não, são efeitos especiais. Mas os efeitos práticos, esse sim eu achei excelente. As maquiagens do povo peixe, é peixe ou tubarão? os homem-peixe, homem-peixe. Os homens peixe lá, bicho, é impressionante. O cara que é vilão lá, efetivamente, lá que enfrenta o Luffy, coisa e tal, cara, eu fiquei impressionado. Eu fui procurar foto do ator que interpretou, e é incrível como mesmo com um nariz pontudo, saindo um monte de ossinho ali, o cara deu Uhum. uma expressividade pro personagem, com um olhar ali. O Thiago, se quiser falar de casting, pode falar com muito mais propriedade que eu. Mas o casting dessa série é um troço que, se toda adaptação tivesse, ia se segurar só com os atores. Porque o. Eu não vou saber. Eu não lembro nem o nome dos personagens direito, quanto mais dos atores. Mas assim, só de você ver a foto do ator do lado do desenho do personagem, você já vê semelhança pra caramba. Tá, ouso dizer que fisicamente o que menos se parece é o próprio Luffy. Porque não tem um olho esbugalhado. Mas até aí, porra. Os personagens têm as suas caricaturas, mas eles não são a nível cartunesco. Na série eles são muito cartunescos, tem caras, tem expressões. Então, no anime original. Então, acho que as pessoas, ainda assim, quando pegam essas obras, e principalmente com One Piece, que ele é algo que você precisa desde o início entender que é um universo totalmente original no sentido de que, olha só, as regras do mundo não funcionam da mesma forma. Tipo, o mundo, ele é. Você entender que. Não sei se deu para você entender que esse mundo, mesmo sendo dividido em ilhas, ele tem um governo mundial que governa esse mundo inteiro. Uhum. Sabe? São coisas que é muito difícil você pegar e entender que todos eles são movidos, que existe a Marinha como uma força policial, né? E a Marinha, que é a principal força militar do governo mundial, e você entender aquilo e entender que piratas no universo é porque esse mundo você só consegue se movimentar por meio de barco, né? Então é difícil às vezes visualizar essa coisa. Você tem que captar muita coisa para entender, por que ser pirata é relevante ou importante, ou porque automaticamente, tipo, pô, o Ruffy ele é um pirata, a gente imagina o clássico, os caras cheios de escorbuto nos olhos,
pulando de corda de um navio para o outro, esfaqueando a população e roubando todo o ouro. Arr! Aí minha garrafa de rum. Né? E o Ruff não tem nada disso, né? Porque nesse mundo a pirataria, por mais que ele se baseie para fazer os personagens, as roupas e tudo mais, a pirataria é desse mundo. Então existem os piratas de tal local, que são os piratas do gato, sabe? Os gato pretos. Eles vão inventando porque tem tanto nome, eles começam a inventar aleatoriamente. Existem os piratas. Por exemplo, que no final a ideia de ser piada, existem os piratas casamenteiros, que o único objetivo deles é ir no mundo sair para arrumar um par. Eita. Tipo, tem todo esse tipo de pirataria, né? E às vezes eles só querem, tipo, viajar pelo mundo, mas é aquela coisa. Como o mundo ele tem esse governo mundial, você tem que pagar para pagar imposto, fazer outras tantas coisas, as pessoas que não fazem isso simplesmente viram piratas. Tipo, se você não anda legalizado, tipo, com carteira no teu barco, você é considerado um pirata. E aí, como o Ruffy ele só tava assim, se nenhuma marinha mexesse com ele, ele nunca ia saquear ninguém, nunca ia fazer nada. Mas como ele só simplesmente quer ser livre para ir e vir, o governo mundial bota ele como sendo um criminoso total. Tipo, uma hora fala, a marinha faz isso, ó, você não pode vir aqui, não, eu tenho que ir para aí. E aí não deixa, ele só enfia porrada e continua. E aí bota ele como se fosse, tipo, um dos piratas mais como o cara não obedece ordem, tipo, então tem toda uma questão da liberdade na obra. E essa liberdade, ela é tratada no One Piece dessa forma mais caricata possível. O cara quer ser livre para, tanto que o poder dele, ele estipula, o poder dele é a liberdade, tipo, se esticar e poder moldar o próprio corpo, a própria escolha e fazer as coisas. O poder dele é cômico, é ridículo, porque ele quer ser livre para fazer essas coisas idiotas dele. E na hora de você transmitir isso em tela, quando você vê um mundo ocidental que quer identificar um objetivo fim, porque o objetivo do Luffy, do início, eu quero ser rei dos piratas, mas a gente não vê um, no One Piece, por exemplo, hoje, depois de 25 anos de obra, você vê ele tendo que traçar um objetivo. Não, eu tenho que fazer exatamente isso aqui para ser um rei dos piratas. Porque até então o que ele está fazendo é simplesmente navegar para um objetivo que ninguém sabe como chegar. Então, para o mundo ocidental, tipo, que a obra, você não tem um objetivo fixado, ou um objetivo distante, porque mesmo o Luffy, né, quando ele fala um trecho no anime, e pergunta para ele, por que você quer ser o rei dos piratas? E aí ele fala, porque simplesmente o rei dos piratas é a pessoa mais livre do mundo. Então o objetivo dele não é nem chegar ao tesouro, ele quer chegar ao tesouro só porque as pessoas vão chegar, Que ninguém porque sabe o que que é, né? ninguém sabe o que é o tesouro, pode ser nada, pode ser tipo, o verdadeiro tesouro é toda a viagem que você fez para chegar até aqui. Tem a E isso, teoria. isso é importante, hein? Os 25 anos de mangá, mais trocentos anos de anime, ninguém sabe o que que é esse One Piece ainda. O tesouro ninguém sabe. Mas o objetivo, meio que assim, a graça, tudo, de fato, é tudo o que. Toda a viagem, todos esses anos de história, todas essas formas de contar, os universos, os reinos diferentes. A graça do One Piece é a riqueza de detalhe com que o Oda trabalha cada ponto.